Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé. Vamos estar lendo o Salmos 119, do 9 ao 12. Salmos 119, do 9 ao 12. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui agora na tua casa para compartilhar da tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos tem dado, por mais uma semana que se inicia. Senhor Deus, ó Pai, esteja com cada um que aqui está, Senhor, e que jamais, ó Pai, possamos nos desviar dos seus caminhos. E que a cada dia o Senhor nos dê forças, ó Pai, para continuar te louvando e adorando como o Senhor merece, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Esteja com o decorrer desse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, obrigado, Thalita, pela introdução da palavra. Você é convidado nessa noite para juntos louvarmos ao Senhor, engrandecer aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Vamos louvar ao Senhor.
essa aliança eterna, ela só é eterna porque ela foi através de um derramar de sangue de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E no passado, no Antigo Testamento, isso se repetia várias e várias vezes com os animais, para que pudesse então fazer a propiciação dos pecados de todo o povo. Mas Cristo, ele veio e de uma única vez e por todas fez esse sacrifício e se derramou, se doou ali em nosso lugar. E com essa única vez, ressuscitando, vivendo depois desse sacrifício, ele aplacou toda a dívida que era contra nós. E hoje nós podemos ter essa certeza de acreditar num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Se você aqui entrou nessa noite e não tem essa certeza ainda no coração, que você possa se abrir, se dedicar diante do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo possa tocar no seu coração. E que nessa próxima canção nós vamos declarar isso. Que nós acreditamos em Cristo Jesus, um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Esse é nosso Mestre, nosso Salvador, Jesus. Ele é Deus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e permanece para sempre.
és santo, Senhor. Nós só temos isso a declarar, que Tu és santo, 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 ó Deus. Tu és o Senhor de toda a terra, de todo o céu, aquele que tem o controle, o domínio de todas as coisas. E por mais que as coisas possam parecer estar fora de controle, o Senhor é soberano sobre tudo, ó Deus. E nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti, ó Pai. E que a cada dia nós possamos estar alicerçados na Tua palavra, para que possamos, ó Deus, realmente estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso socorro, o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos confiar num Deus vivo e verdadeiro. Só Tu és Deus, ó Pai, só Tu és Deus, Senhor. Te louvamos, rendemos graças ao Teu santo nome, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? A palavra de Deus diz que cada um deve contribuir de acordo com aquilo que propôs no seu coração. E nós temos louvado a Deus pela vida desta igreja, por aquilo que o Senhor tem feito nela e por meio dela. E no que diz respeito às contribuições por meio dos dízimos, das ofertas, alimentos e outras doações, nós temos também louvado muito ao Senhor por aquilo que Ele tem permitido os irmãos terem como sustento e compartilhar desse sustento para o sustento da obra do Senhor. Enquanto vocês estão em pé aí, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Nossa igreja tem tido o privilégio de participar daquilo que acontece na nossa região. A gente chama aqui da nossa associação. Então, há vários projetos que acontecem. Então, financeiramente, contribuímos mensalmente com a associação. Paralelamente, a nossa igreja tem contribuído com a Casa Acolher, que é aquela casa que recebe pessoas que vêm para Barretos em tratamento de câncer. Além disso, a nossa igreja também tem podido participar daquilo que a Convenção Estadual faz, mandando uma oferta mensal para a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Além disso, nós também temos contribuído com a Junta de Missões nacionais, que tem feito todo um trabalho dentro do nosso país, está presente em todos os estados do nosso país e no Distrito Federal e em várias comunidades ribeirinhas e povos indígenas também. Nossa igreja também tem mandado mensalmente uma oferta para a Junta de Missões Mundiais, que está presente em muitos países ao redor do mundo, com vários projetos acontecendo. Nossa igreja tem mensalmente também enviado ofertas, além daqueles que vocês conhecem, que a gente sempre apresenta no quadro de missões. Como a gente tem o Márcio e a Andréia aqui na cidade de Taquaral, nós temos o Heitor e a Irisbel, que estão lá na região da Ásia, que a nossa igreja também ajuda. Tem os povos ribeirinhos, que a nossa igreja ajuda, que é um ministério realizado pela MEAP. O missionário Guilherme é o mais conhecido nosso aqui. Alguns outros irmãos, o ano passado, estiveram lá em Canané e conheceram outros missionários. Tem o Gustavo e a Ávila, que estão no Chile também mensalmente. A nossa igreja tem ajudado. A missão pioneira, que é a construção de capelas. Quando tem algum projeto, a gente está aí participando. Recentemente, agora no final do ano, uma das igrejas que foi construída aí pelo Ministério da Missão Pioneira aqui na nossa região foi roubada. E eles precisavam então fechar a igreja com muros e não tinham recursos. E Deus então deu a oportunidade da nossa igreja dar todo o material para a construção do muro ali na Igreja Batista em Itajobi. Nós temos o pastor Genivaldo, tem o Serginho e a Nathalie, que estão trabalhando entre os índios, e o Genivaldo entre os ribeirinhos lá na Amazônia. O Sergião e a Márcia com treinamento voltado também para povos indígenas. Irmãos, o orçamento da igreja mensal para missões tem sido, pela graça de Deus, cada vez mais crescente. E na virada do ano, porque os irmãos participam com seus dízimos e ofertas, tem sido possível a cada virada de ano reajustar a ajuda a cada missionário, a cada missão. Então hoje, aí eu preciso olhar para trás aqui, eu acho que está em torno de quanto, geralzão assim, uns 4, 5 mil reais
que a gente tem conseguido investir para missões. Isto, claro, é glórias a Deus e louvor a Deus pela vida, por sua vida. E eu não estou falando aqui ainda da área social, né? Esses dias uma irmãzinha de uma determinada igreja, suspeita de um câncer, precisava fazer um exame urgente. E uma das coisas que eles fizeram foi conversar com essa igreja. Quem pode ajudar? E a nossa igreja também pôde ajudar, e só não ajudou com a totalidade, porque outras igrejas e outras pessoas também a ajudaram. E ela ficou de vir aqui, mas ainda não foi possível. Mas nós já contamos aqui que ela fez o exame, pagou o exame, e só para saber que não tinha nada. Então Deus tem permitido a gente participar destas coisas. Então quando você traz o seu dízimo e oferta aqui, é muito mais para fazer coisas além do que você consegue ver. Você vê um pastor aqui que é sustentado pela igreja, você vê um prédio que tem toda a manutenção feita com os recursos da igreja e outras coisas que você consegue ver, mas tantas outras você às vezes não vê. Não vê quando alguém vem aqui buscar uma cadeira de rodas, uma cama hospitalar, não vê quando alguém precisa simplesmente, eu não vou saber o nome, mas aquilo que segura o soro, aquele suporte para segurar o soro. Pessoas vêm e pedem, e a igreja tem condições de comprar e ceder a esta pessoa, e a gente vai fazendo isso. Então, quando você participa com seus dízimos e as suas ofertas, muitas coisas acontecem para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, somos agradecidos, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. O mundo e tudo aquilo que existe no mundo pertence ao Senhor. Então, o que damos a Ti, na verdade, devolvemos, porque não é nosso, pertence ao Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor nos deixa ficar com uma enorme parte para cuidarmos das coisas que nos são necessárias. Pedimos sabedoria ao Senhor para usar estes recursos. E aquilo que devolvemos a Ti, o Senhor faz multiplicar. E tem feito multiplicar, e temos visto grandes coisas acontecer. E muito obrigado por cada pessoa que o Senhor tem motivado, tem colocado no coração de devolverem os seus dízimos e as suas ofertas. Nem todas a gente vê fazendo esse movimento aqui na frente, de vir até aqui à frente, trazer um envelope, porque fazem depósitos, porque fazem Pix. Não vemos muitos trazendo alimentos aqui, mas eles às vezes entregam direto. Louvamos ao Senhor. Não fazemos para aparecer, mas fazemos para que o Teu nome seja glorificado e a Tua palavra, o Teu evangelho seja espalhado por todo este mundo. Louvamos ao Senhor e somos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você que veio preparado, traga aqui a sua oferta, o seu dízimo com toda alegria no coração.
as crianças à frente e os professores que estarão com eles nessa noite para estarmos orando. Eu vou pedir ajuda ao tio Serginho para fazer essa oração, abençoando as crianças nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Amém? Oramos. Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, instruir as nossas crianças nos seus caminhos. Clareia, Senhor Jesus, ilumina, Senhor Deus, dá sabedoria e discernimento aos professores para que a Tua palavra possa ser ministrada nos corações e que possa, Senhor Jesus, florescer, frutificar nos corações, nas vidas dessas crianças, que a Tua presença venha ser manifestada, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, a igreja pode se assentar. No momento missionário dessa noite, vou estar lendo a carta dos nossos missionários ali no meio da floresta. Eles compartilharam conosco algumas coisas referente ao final do ano e o começo desse ano. Chama assim, Na Trilha do Mestre, a verdadeira fome. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O ano de 2023 começou com tudo. A tão sonhada internet chegou e novas oportunidades surgiram. As notícias sobre a fome e Yanomami estão em alta, gerando muitas dúvidas. O surto da malária é algo novo na aldeia em que moramos, e nossa família também foi acometida pela doença. Porém, em meio a tudo isso, queremos compartilhar o que aconteceu por aqui no final de 2022. Quando dezembro começou, a crise de fome estava no ápice, e o surto da malária totalmente descontrolado. Em nossos corações incrédulos, achávamos que os cristãos não teriam muito ânimo para comemorar o Natal. Porém, alguns dias antes do Natal, chegaram algumas doações de alimento e o povo decidiu guardar um pouco para a comemoração. Na semana antes do Natal, junto com as 2 estagiárias e a Joyce, fizemos um EBF com as crianças da aldeia. Foram mais de 120 crianças participando. Durante os 4 dias de EBF, tivemos muita música, memorização de versículo, histórias, peça de teatro, e nossos filhos ajudaram bastante nessa parte. Brincadeiras, lanche e presentes. Foi uma alegria ver aqueles sorrisos e toda a empolgação. No dia 25, toda a igreja se reuniu. Todos estavam enfeitados e juntos louvamos a Deus, celebramos a ceia, compartilhamos da palavra do Senhor e tivemos 8 batismos. Realmente muito mais do que nós poderíamos imaginar, mas com certeza tudo aquilo que o Senhor já havia preparado. Alguns dias depois, durante uma visita às outras comunidades, enquanto passávamos pelo campinho de futebol, vimos o versículo que as crianças haviam memorizado, escrito na areia. Cristo a kaikana no mako peuo tau ka lao piale tauai kupasamao. Lucas 2:11. Pode conferir aí. Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nasceu. Que essa mensagem habite na mente deste povo e que eles sejam realmente saciados, não apenas fisicamente, mas que o povo Sanumá encontre o verdadeiro pão da vida e nunca mais sintam a fome espiritual. No final do culto de Natal, todos comeram juntos. Tivemos algumas gincanas, risos e a alegria contagiou toda a aldeia. Um grande testemunho de nossos irmãos Sanumá para os de fora. Mesmo em meio às adversidades, ainda podemos celebrar no Senhor. Cristo a Kupassomá. Cristo nasceu. E por isso continuamos aqui, nesta trilha, no meio deste povo, para que as boas novas do Senhor sejam anunciadas. Oremos. Senhor Deus, te louvamos porque podemos ouvir um pouco mais das boas novas que têm sido
anunciadas ali naquela aldeia, ó Deus, no povo Sanumá. O Senhor sabe exatamente a localidade, o Senhor sabe das dificuldades, o Senhor conhece tudo aquilo que se passa ali, ó Deus. Mas temos certeza que o Senhor, em sua gloriosa riqueza, suprirá todas as necessidades, conforme aquilo que o Senhor tem projetado para este propósito, ó Pai. Rogamos agora as tuas bênçãos, ó Pai, pela vida desses missionários que estão ali, ó Deus. O Serginho, a Nathalie e seus filhos, que estão encabeçando esse trabalho, ó Deus. E por diversos momentos tem ali pregado, tem insistido com aquele povo, para que vidas e vidas se convertam, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos ver os frutos já ali, ó Deus, e podemos, ó Pai, celebrar, junto com os nossos irmãos, grandes conquistas, trazendo este povo que outrora estava nas trevas, agora desfrutando da sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Deus. Celebramos a Ti, louvamos a Ti por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem feito no meio deste povo. Muito obrigado a Deus, assim que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No próximo sábado, nós teremos o sábado de oração a partir das 8 da manhã até ao meio-dia. Então você pode vir para cá para ter um tempo de oração. Teremos vários motivos para estarmos colocando diante do Senhor. E na última hora, das 11 até o meio-dia, às 11 horas, será projetado um vídeo falando sobre a igreja perseguida. Os 50 países, que sofrem perseguição. E depois desse tempo de assistir esse vídeo, nós teremos um tempo de oração pela igreja perseguida. E então terminaremos o nosso sábado de oração. Então você é convidado, venha com a família. Tenhamos aqui um tempo juntos para estarmos na presença do nosso Deus. Amém? Nós estamos falando sobre 3 armas poderosas para transformar a nossa vida e também a nossa família. Já falamos, a primeira arma que falamos foi o culto doméstico, a importância de termos diariamente em nossos lares a realização do culto doméstico, e aí ficou o desafio para os líderes, os pais, as mulheres que estão na posição de liderança, às vezes não têm um marido cristão, ou às vezes mesmo que tenha um marido cristão, às vezes ele não se atentou para isso, então peça autorização e comece a desenvolver na sua casa o culto doméstico. Isso é muito importante. Esta foi a primeira arma de que falamos. Na semana passada falamos sobre a segunda arma, que foi a oração. Nós precisamos orar e não cair na mentira de que a oração ela é uma ação passiva. A oração é uma ação ativa. E a outra mentira é que a oração ela é insuficiente. Você tem que fazer alguma coisa. Então nós aprendemos que nós devemos orar, aguardar a resposta do Senhor. E quando o Senhor mandar fazer, a gente então deve fazer. Mas devemos insistir na oração, prostrados diante do Senhor, submissos à vontade de Deus e orando segundo a vontade dEle, segundo aquilo que a palavra dEle nos ensina. E se a gente tem que orar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, então a terceira arma é a palavra de Deus. Pega aí a tua Bíblia, Salmo de número 19, um texto bem conhecido, Salmo 19, que vai falar sobre a revelação de Deus, e leremos a partir dos versículo de número 7, de 7 a 14 do Salmo de número 19. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e vamos juntos, assentados como os irmãos estão, fazer a leitura desse texto do Salmo de número 19, do verso 7 até o verso 14, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro.
mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Tenta imaginar o seguinte: homens e mulheres e também crianças vivendo dentro de um galpão. Eles nasceram neste galpão, vivem neste galpão. Dentro deste galpão eles têm exatamente tudo o que precisam. Então eles não precisam sair de lá. E na verdade não saem de lá porque o galpão não tem portas. O galpão só tem janelas. Lá no alto. Janelas que já estão muito sujas por causa do tempo. Mas um dia, uma criança dentro desse galpão arrasta um móvel perto da janela, sobe e limpa a janela e começa a olhar lá para fora do galpão. E aí então, do lado de fora do galpão, essa criança começa a ver pessoas andando. E ela vê que essas pessoas lá fora do galpão estão olhando para o alto e apontando. E elas chamam outras pessoas e apontam, e todo mundo fica olhando para o céu e sorriem. Ela então, dentro do galpão, chama outras crianças para ver aquilo que estava acontecendo, e elas então também ficam curiosas e olham para cima. Mas no galpão só tem o telhado. De repente, vêm os adultos e tiram as crianças de lá e não deixam que elas fiquem olhando para fora. Aquelas pessoas lá fora estavam olhando para o céu. Porque um avião passou, um pássaro passou, a nuvem parecia a forma dela com algum objeto conhecido. As pessoas fora do galpão podiam olhar para o céu e ficar ali se maravilhando de tanta beleza. Mas as pessoas no galpão não podiam fazer isso. Mesmo tendo tudo no galpão, elas só tinham o teto do galpão. Quem não lê a Bíblia vive em um galpão. Tem tudo o que precisa. Vive, mas não vê as maravilhas de Deus. Quem vive no galpão não consegue conhecer o mundo de Deus. O mundo que Deus criou. Não consegue ver a salvação que a gente encontra na palavra de Deus. E quando se lê a Bíblia, e aí aquelas pessoas no galpão, se elas conhecessem a Bíblia seria para elas como que uma porta aberta na parede, para que elas pudessem sair dali e conhecer o mundo de Deus. Immanuel Kant, ele disse mais ou menos o seguinte, o filósofo, ele disse que a Bíblia é uma fonte inesgotável de todas as verdades. A existência da Bíblia é a maior bênção que a humanidade jamais experimentou. Outro famoso na história que foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele disse: quanto a esse grande livro, referindo-se à Bíblia, preciso dizer que ele é a melhor dádiva de Deus ao homem. Tudo o que o bom Salvador deu ao mundo foi comunicado por meio deste livro. Quem não lê a Bíblia vive em um galpão. Tem até tudo o que precisa, porém não conhece a maravilha ou as maravilhas de Deus. A terceira arma poderosa para transformar a sua vida e a vida da sua família é a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando a gente então lê este salmo, a gente percebe o que é a Bíblia e o que ela faz na nossa vida. O salmo de número 19, como já falamos, faz parte do saltério de toda essa compilação de
cânticos e poemas que foram juntados possivelmente pelo escriba Esdras. Ao longo dos anos ele foi juntando aquilo que foi sendo escrito. E este Salmo de número 19 fala sobre a revelação de Deus. Os primeiros versículos, de 1 a 6, vai falar do que nós chamamos da revelação geral de Deus. Vai começar falando que os céus proclamam a glória de Deus. Isto é, aquilo que é visível faz com que todas as pessoas percebam que Deus existe, que existe um ser superior. Então isto está acessível a todas as pessoas em todos os lugares. O céu é visto de todos os lugares. Aquilo que Deus criou é visto em todos os lugares. Porém, quando a gente chega do versículo 7 para baixo, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de revelação especial ou específica de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus, como nós aprendemos hoje pela manhã, e eu louvo a Deus porque não foi combinado. Eu não disse ao Reinaldo, que trouxe a devocional hoje de manhã, não falei o que eu falaria à noite, mas ele trouxe exatamente Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a terceira arma, então ele argumentou de manhã a respeito da palavra de Deus, e agora à noite nós estamos falando exatamente isso. A palavra de Deus é a revelação de Deus, ela é viva, eficaz, é a voz de Deus falando ao ser humano. E é a palavra de Deus que promove na nossa vida toda uma transformação. E a nossa oração nesta noite é que todos nós não só entendamos intelectualmente essas verdades, mas as coloquemos em prática. E quando a gente vai lendo o Salmo 19, a partir do versículo 7, então a gente vai vendo exatamente o que ele fala a respeito da palavra de Deus, o que ela é e o que ela faz. Ele vai usar diversas palavras para falar a respeito da palavra de Deus, a Bíblia. E ele vai começar dizendo que ela é perfeita. A lei do Senhor, ela é perfeita. E é perfeita porque o nosso Deus é perfeito. E como foi muito bem lembrado hoje pela manhã, que alguns argumentam, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Homens inspirados por Deus. Homens guiados pelo Senhor. Homens a quem o Senhor respeitou, por exemplo, a sua regionalidade. Quando nós vamos lendo as Escrituras, você vai vendo que de um autor para outro, de um livro para outro, tem cada um o seu jeitão de falar. Os manuscritos originais das Escrituras não tinham erros. Nós não temos mais acesso a eles, porque eles foram sendo copiados à mão e sendo copiado várias vezes. E aí sim, em algumas destas cópias, algumas palavras foram às vezes trocadas, mas o sentido das Escrituras nunca foram perdidos. Nenhum copista escreveu, por exemplo, que Jesus não é filho de Deus. Na verdade, até teve alguém que tentou fazer isso, e até existe Bíblias que trazem essa ideia. Mas aqueles sérios, que amam realmente o Senhor, fizeram cópias fiéis das Escrituras. E é muito legal, porque há alguns anos atrás, manuscritos da Bíblia foram encontrados. E tudo aquilo que foi encontrado lá, que foi enterrado séculos e séculos atrás, combina com as traduções que nós temos hoje. A palavra de Deus, ela é perfeita. Aquilo que Deus deixou para nós, ela é perfeito, não tem erro, porque o nosso Deus é perfeito. E Ele tem preservado a essência das Escrituras, a verdade das Escrituras para nós. E veja aí que ela é perfeita e ela promove a restauração da nossa alma. O Salmo de número 23, versículo 3, vai dizer: refrigera minha alma, é o pedido que acontece ali, falando que o que o Senhor faz. E a palavra de Deus promove esse refrigério em nossa alma. Se você quiser acompanhar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Ela promove uma transformação de dentro para fora. E a ação de Deus tem sempre essa intenção
Deus não quer reformar-nos de fora para dentro. Ele quer transformar-nos de dentro para fora. E a palavra de Deus é perfeita e promove essa transformação da alma. Promove este refrigério, restaura esta alma. E nós então, quando nos voltamos para a palavra de Deus, nós experimentamos isto. E o salmista vai dizer que o testemunho do Senhor é fiel e vai dar sabedoria aos simples. Deus é fiel. Se Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Eu posso confiar na Bíblia. E eu citei duas figuras conhecidas, Immanuel Kant e Abraham Lincoln, mas se você for na história, você vai ver uma série de pessoas muito conhecidas, muito inteligentes. Se você lê aquilo que eles escreveram a respeito das Escrituras, eles confiavam nas Escrituras. Um certo professor falando que ele pegou uma enciclopédia de matemática e começou a ler. E quando então ele começou a ler aquela enciclopédia de matemática, ele descobre ali aquele matemático judeu falando muito bem a respeito das Escrituras Sagradas. Homens inteligentíssimos se voltam para a palavra e acreditam. Ela é a palavra de Deus ela é fiel e dá sabedoria aos simples. 2 Timóteo 3, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, então ele diz: tu, porém, no capítulo 3, versos 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens recebido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quanta sabedoria nós precisamos no dia a dia. Quantas decisões difíceis nós precisamos tomar no dia a dia, desde a nossa infância à adolescência. E quem nos ajuda a ter sabedoria para tomar estas decisões é a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem faz isso. Na leitura da Bíblia, na minha leitura da Bíblia, eu estou passando ali, já passei na verdade por Jeremias, os textos de Jeremias. E há mais ou menos 25, 26, 27 anos atrás, eu estava passando por Jeremias. Na verdade, eu estava naquela época passando por uma situação muito chata, em que eu estava muito chateado e bravo com a situação e decidido a soltar os cachorros, né, na nossa linguagem, sobre alguém. Então eu vou lá e vou soltar os cachorros em cima de alguém. Eu acho que eu nem era consagrado ao ministério pastoral e se fosse também não ia fazer muita diferença. Eu estava com a mesma vontade de soltar os cachorros em cima de alguém. E aí então, eu me lembro que eu passei por Jeremias. E aí eu li lá em Jeremias: bom é para o homem aguentar o peso na sua mocidade. 27 anos atrás eu ainda me achava jovem. E aí eu entendi: bom é para o homem passar ou aguentar o peso, o jugo na sua mocidade. Então eu entendi, estou na época certa. E aí não parei a leitura, eu continuei. E o versículo seguinte dizia: bom é para o homem aguardar a resposta do Senhor, e isto em silêncio. E aí eu entendi, eu não vou soltar os cachorros em cima da pessoa que eu gostaria de soltar, porque Deus falou que eu devo esperar a sua resposta em silêncio. A palavra de Deus, ela é fiel e dá sabedoria. Se eu tivesse ido, teria causado um enorme problema, cujas consequências talvez eu estivesse colhendo até hoje. Deus dá sabedoria. Para quem é pai aqui, nós precisamos ajudar os nossos filhos a encontrar a palavra de Deus, a lerem a palavra de Deus, para terem sabedoria. Nossos pequenininhos estão agora começando o ano letivo. Vários desafios acontecem na escola, não acontecem? E eles trazem esses desafios. Pai, mãe, aconteceu isso. E aí nós temos que ajudá-los. Olha, vamos para a palavra de Deus. E não é aquela coisa, vamos tentar achar e ficar tentando achar alguma coisa que se encaixe naquele
naquela situação. Não, vamos para a palavra de Deus como todos os dias a gente vai para a palavra de Deus. Vamos orar como todos os dias nós oramos. Porque quando eu contei essa história de Jeremias, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia pegar o telefone, mas antes eu falei, eu vou ler a Bíblia. E quando eu li, aí eu já não voltei mais para o telefone. E não foi assim, eu cacei, não, estava na sequência. Aquele dia foi aquela leitura. E é essa sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. Ele quer que a gente saia do galpão, saia dessa vida que a gente consegue controlar para ter uma vida de visualizar as maravilhas de Deus, de receber a resposta de Deus naquele texto que você fala assim, eu não vou achar nada em Obadias. Para que existe Obadias? E aí a gente está pensando, mas cadê? Onde está esse negócio? É de comer? Meu irmão, a palavra de Deus é fiel. Obadias, Naum, Abacuque, Gênesis, Apocalipse. A lei do Senhor é perfeita e em qualquer parte dá sabedoria aos simples. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. Sem desvios, sem erros. Tem nada na palavra de Deus que as pessoas até tentam achar, e sim, há muitos documentos de pessoas que já escreveram livros listando uma série de erros, mas olha, todos eles vêm por terra. Até medidas de um tanque, que lá no livro de Crônicas existe, e aí então eles fazem a leitura, olha, a medida, a circunferência não bate, a largura. E aí depois vem os outros estudiosos e falam assim, bate exatamente por causa disso e disso e disso. Usando exatamente a matemática. E eu me lembro da aula, que aí o Dedê hoje que lembrou do professor Carlos Oswaldo, e eu me lembro dele dando essa aula, não vou saber explicar para vocês, mas ele falando do número pi e isso e aquilo, e bateu certinho a numeração. Podem até querer achar, mas a palavra de Deus não contém erros, ela é reta e promove alegria no coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, e eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Você já acordou naquele dia cinza? Aquele dia que você olha como se estivesse no galpão mesmo, e não vê saída. O pouco ponto de luz que existe está totalmente sujo, e você não vê absolutamente nada. É nesta hora que a palavra de Deus, quando lida, quando meditada, traz alegria ao nosso coração. É nesta hora que a palavra de Deus promove algo sobrenatural, que transforma a nossa vida. Versículo 8 ainda diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não é contaminada com nada. E de novo, o nosso Deus, ele é puro, totalmente santo. Isaías vai falar que o nosso Deus, ele é aclamado pelos seres celestiais que dizem, ele é santo, santo, santo. Ele é totalmente puro. E a sua palavra em nós ilumina os nossos olhos. Salmo de número 13, versículo 3. Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Salmo 119, versículo 105, mais conhecido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós temos a clareza para onde vamos colocar o pé agora e à frente. O Senhor está sempre conosco, nos dando a clareza que nós precisamos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós saímos daquela vida do eu acho que, para a Bíblia diz que. E este é um salto maravilhoso na vida de todo cristão que quer agradar a Deus. Eu não acho que, a Bíblia diz que. E é uma diferença enorme. Enorme. E muitos problemas que nós
colhemos tem a ver com lá atrás, ou em algum momento a gente diz, eu acho que. Não, eu não acho nada. A Bíblia diz. E quando a gente se entrega ao Senhor para caminhar com Ele, nós não vivemos mais de achismos, a gente vive do que a Bíblia diz. E o versículo 9 vai dizer que o temor do Senhor é limpo. De novo, a ideia de longe de impureza. Na Escritura não há nada que seja impuro ou que leve àquilo que é impuro. E ela permanece para sempre. Isso nos faz lembrar Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E ela é tão maravilhosa que o salmista vai dizer que estes juízos do Senhor, ainda no versículo 9, são verdadeiros. Não tem mentira, porque o nosso Deus não mente. Tiago vai dizer, acho que é Tiago mesmo que vai dizer que nele não há sombra nem variação de mudança. E ele, parece Tiago também vai dizer que o Deus que não pode mentir. Então a palavra do Senhor é totalmente verdadeira e inteiramente justa. Tudo aquilo que tem na palavra é perfeito. E o Salmo 119, que é também, digamos assim, meio que paralelo ao Salmo 19, mas lá no Salmo 119 de forma mais ampliada, um salmo que assusta muita gente pelo seu tamanho, mas meu irmão, leia. É maravilhoso o Salmo de número 119, agrupados de 8 em 8 versículos, respeitando lá, na verdade a poesia hebraica, respeitando o alfabeto hebraico. Em algumas Bíblias até aparece lá palavras antes do grupamento de 8 versículos, Aleph, Bet, Gimel, são a maneira como eles tinham de fazer a poesia. E aí então, ele vai mostrar a respeito da palavra de Deus. É um salmo inteiro falando da palavra de Deus, exaltando a palavra de Deus. E lá no Salmo 119, 142 vai dizer, tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade. E quando no Antigo Testamento se fala lei, se fala justiça, juízos, eles estavam falando a respeito da Torá, que é o Antigo Testamento. Dependendo da época do Salmo, vai ser basicamente mais voltado para o Pentateuco, que era a Bíblia que eles tinham na época. Mas, seja como for, hoje nós temos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, todo ele é a palavra de Deus, e é justo, é eterna, é verdade. Salmo 119, 151, Senhor, Tu estás perto, e todos os Teus mandamentos são verdade. O versículo 116 do mesmo Salmo 119, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças duram para sempre. O Deus que não pode mudar nos entrega uma palavra que não muda. A mesma pregação que eu estou fazendo hoje é a pregação que alguém lá no século XVIII, século XIX ministrou. É a mesma coisa, é a mesma palavra. E se o Senhor Jesus não voltar daqui a 100, 200 anos, será a mesma palavra. E nesse tempo, de séculos passados até hoje, já houve pilhas e pilhas de Bíblias sendo queimadas. Grupos como o nosso sendo perseguidos. Pessoas sendo mortas. Grupos de pessoas se isolando num deserto para guardar as Escrituras, para esconder as Escrituras. Ela permanece para sempre. Um livro muito interessante, um filme, na verdade, muito interessante, o livro de Eli, que se passa depois de uma catástrofe. E aí, então, não se tem mais exemplares da Bíblia. A não ser, na verdade, uma que o Eli carrega. Depois você pode assistir o filme. Mas é muito legal, porque quando chega lá no final, ele vai perder. Eu vou contar o filme, aí depois vocês podem assistir, só para ver o ator, que é um cara bem legal. A Bíblia que ele carregava, ele perde. Alguém pega essa Bíblia. E essa Bíblia, depois vocês podem assistir o filme. Mas é legal, porque ele, aquele cara que fala que vai contar e depois não conta, né? Só para ver se vocês estão lendo a Bíblia e estão tendo paciência. Mas vamos lá.
no final ele começa a recitar a Bíblia toda. A palavra de Deus permanece. De que forma? No filme, na ficção, de forma sobrenatural, na mente de uma pessoa. Incrível. A palavra de Deus permanece. E ao longo dos anos, em alguns lugares, só uma página das Escrituras. Uma página das Escrituras. Mas ela permanece. E a Bíblia é maravilhosa, porque o versículo 10 vai dizer que elas são, a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, do que riquezas. Muito mais desejável do que qualquer coisa agradável ao paladar. Ter muitas riquezas não vale a pena. O que eu quero é ter a tua palavra. Salmo 119, versículo 72. Para mim a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Isso aqui, palavra de Deus, vale mais do que uma conta cheia de dinheiro. Vale muito mais. E talvez o Senhor um dia nos permita a perder tudo para a gente valorizar a palavra de Deus. Salmo 119, 127. Pois amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Provérbios 8, 10. Aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro. Voltando ao Salmo 119, verso 103. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que mel em minha boca. A Bíblia, meus irmãos, ela é maravilhosa. Ela te tira do galpão. Ela te faz experimentar o mundo de Deus. E claro, ao continuarmos a olhar para o versículo, a leitura da palavra nos motiva a uma vida de santidade. Veja que os versículos 11 até o 14, ele vai falar que a palavra de Deus, ela adverte a pessoa que lê. E em lê-la existe grande recompensa. O salmista está dizendo, quando eu leio a tua palavra, ela me adverte. Ela mostra, olha, você não está correto nesta atitude, você não está certo neste caminho. E você vai sendo transformado, ou nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente não ter versículos do tipo selecionados. Eu só gosto disso aqui. Quando eu era criança, hoje nem tanto, mas hoje tem um novo formato, havia aquelas caixinhas de promessas. A gente chegava nas casas, lá em casa pelo menos, tinha em cima da mesa de centro. E todo dia a gente ia lá e pegava um. Não tinha um versículo que confrontava a gente, tudo era bom. Tudo era coisa assim, maravilhoso pro dia. Parecia o horóscopo, até um pastor chamava de horóscopo do crente. Era só coisa boa que você tirava. Hoje o formato é diferente. Você recebe um versículo no celular. E são sempre versículos gostosos. Você já percebeu? É tudo gostoso. Tipo esse aqui, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Oh, que beleza. Agora aqueles versículos mais contundentes normalmente não aparecem. Não viva só destes versículos que você recebe no celular. Leia a Bíblia toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é quando a gente lê toda a Escritura que nós somos advertidos. E nisto há grande recompensa. Quando a gente lê as Escrituras, é que a gente vai ser orientado pelo Senhor a perceber os nossos erros. Porque no versículo de número 12 ele vai dizer, quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me daqueles que me são ocultos. O desejo de santidade, quando a gente começa a ler a palavra, isso vai aumentando e a gente vai dizer o que para o Senhor? Pai, me perdoa. E me perdoa por aqueles pecados que eu não estou lembrando.
O salmista chega a dizer que os pecados deles eram tanto como os cabelos de sua cabeça. Senhor, me perdoa. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai descobrindo, opa, esse caminho que eu estou não é correto. Pai, me perdoe. E aí ele vai dizer no versículo 13, guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Eu quero ser íntegro e quero ficar limpo de todo erro, de toda transgressão. Todos nós nos achamos. É natural do ser humano. Todos nós achamos e temos a tendência à arrogância. Isso é visto exatamente lá no primeiro homem, quando ele desobedece ao Senhor. Quando ele ouve a voz da serpente e se entrega naquele caminho. E desde então, todos nós temos a tendência de sermos ou acharmos aquilo que não convém. Tanto que o apóstolo Paulo lá, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer o quê? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Fica ali no nível que precisa. Guarda o teu servo. E olha só, o desejo de santidade é tanto que ele vai dizer o quê? As palavras da minha boca. E aquilo que lá na minha cabeça eu penso, a meditação do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Você já percebeu que o que a gente fala, a gente até dá uma controlada? Dependendo do ambiente que nós estamos, a gente já muda o nosso jeito de falar. É claro que de vez em quando escapa, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui, a gente não costuma usar os palavrões que a gente usa em outros ambientes. Ou falar um palavrão aqui, né? Não, então eu vou ficando mais calmo, vou segurando. Mas a mente a gente não segura. Porque a mente é a mente. Simplesmente quem é que ouve, né? Não sei de novo nos filminhos de ficção, que aquilo que você pensa, todo mundo começa a ouvir. Mas do contrário, mas o salmista fala, Deus, eu quero que tanto aquilo que minha boca fala, como aquilo que a minha mente pensa, sejam agradáveis ao Senhor. E uma coisa interessante é que a meditação na cultura hebraica tinha a ver com sussurrar. Não era o pensar silencioso nosso, era o sussurrar. Você vai lembrar de Ana, quando está lá, tinham ido até a cidade, ela ainda não era mãe, não tinha Samuel, e ela está lá sussurrando, ela mexe os lábios. E o sacerdote, o profeta, me foge agora, Eli, acha que ela está embriagada. Quando você vê alguns judeus tendo o seu tempo de oração, eles sempre estão murmurando alguma coisa, sussurrando alguma coisa. Então, por isso também a preocupação do salmista. Então, aquilo que eu falo para todo mundo ouvir e aquilo que eu sussurro, Senhor, que sejam agradáveis a Ti. Meu irmão, nosso desejo é que todos nós saiamos do galpão. Mesmo que no galpão tenhamos tudo o que precisamos, mas há um mundo lá fora que nós precisamos conhecer. E este mundo está aqui. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Portanto, meu irmão, leia a palavra de Deus. Crie o hábito de ler a palavra de Deus. E leia com atenção. Leia o que está no texto e como está no texto. Procure ter o seu tempo de leitura dentro da sua dinâmica. Organize-se, valorize a palavra de Deus. Priorize a leitura da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Tenha a concentração, coloque ali o seu coração. Reserve tempo realmente para meditar naquilo. Procure também memorizar aquilo um versículo que te chamou a atenção. Ore a palavra de Deus. Você leu lá, o Senhor é o meu pastor. Então viva naquele dia esta verdade bíblica, orando, Senhor, eu realmente quero deixar o Senhor ser o meu pastor. Eu não quero ser uma ovelha rebelde, mas eu quero que o Senhor seja o meu pastor.
Viva também as Escrituras, o que a gente chama de contemplação, não no sentido de ficar olhando para as Escrituras, não, mas de colocar em prática na sua vida. Alguns, no anseio de viver a palavra de Deus, se isolam do mundo. Vão lá para os mosteiros e se separam do mundo. Mas nem todos vão fazer isso. A palavra de Deus precisa ser vivida neste mundo, em meio aos muitos ruídos, em meio a toda a confusão, em meio a toda essa bagunça do mundo. Nós temos que viver a palavra de Deus. Então você, ao sair daqui hoje, ao iniciar a sua semana, você vai ter as suas atividades, mas procure tempo para ler a palavra de Deus. Procure tempo para viver a palavra de Deus. E quando a gente disse para ler o que está no texto e como está no texto, cuidado para não ler o texto e fazer o texto dizer aquilo que você quer que ele diga. Muitas vezes nós fazemos isso, a gente tenta achar um texto para embasar o argumento que eu tenho. E não funciona assim. O texto é que gera o meu argumento. Eu não tenho um argumento para achar um texto para apoiar aquilo, é diferente. Então a nossa vivência diária em tudo, a partir de casa, no relacionamento conjugal, baseado na palavra de Deus. Criação dos filhos, baseado na palavra de Deus. No relacionamento lá no trabalho, baseado na palavra de Deus. Em tudo baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz. Se a Bíblia diz para não mentir, eu não vou mentir. Pago o preço que precisar pagar, mas eu não vou mentir. Não vou maquiar. Eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Se a gente olhar para a palavra, e assim a gente vai chegando ao final, homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao estudo da palavra de Deus são exemplos para nós. Já falamos aqui sobre Josué no culto doméstico, que decidiu em sua casa servir, cultuar ao Senhor. E aprendemos que o servir envolvia a obediência à lei, a conhecer a lei e viver a lei. Temos na memória Esdras, capítulo 7, versículo 10, onde diz que Esdras dispôs o coração para estudar, para praticar e para ensinar a lei do Senhor. Jeremias, que já citamos aqui, que encontra a palavra de Deus, e a linguagem que ele usa é que ele comeu a palavra de Deus, no sentido de estudar a palavra de Deus, dedicar-se à palavra de Deus. Quando a gente chega lá em Atos, nós vamos descobrir que os apóstolos disseram assim: olha, vocês cuidem disso, porque a nossa função é nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra de Deus. Em Atos ainda nós vamos encontrar o elogio aos cristãos lá da cidade de Bereia, que pesquisavam, que estudavam, que examinavam as Escrituras. Quando Paulo conversa com Timóteo, Paulo, no fim da vida aí preso, ele pede para Timóteo ir até ele, levar algumas coisas. Dentre estas coisas, ele vai dizer principalmente os pergaminhos. E alguns aqui vão se lembrar de uma escola bíblica em que nós mostramos a prisão que Paulo estava. Não tinha luminosidade. Era um espaço úmido, só tinha um buraquinho no teto por onde desciam os prisioneiros. Ele passava frio ali. Mas ele diz: olha, eu tenho uma lista de coisas, mas desta lista, se esquecer alguma coisa, beleza, mas principalmente traga para mim os pergaminhos. Eu quero a palavra de Deus. O que Deus deseja de nós? Que nós usemos esta arma poderosa. No Brasil nós temos a liberdade de ter a palavra de Deus. E eu acredito que aqui é possível que todos em casa tenhamos 2, 3, 4 Bíblias. Nós temos no Brasil Bíblia do jovem, da criança, do adolescente, da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro, Bíblia disso, Bíblia daquilo, de todos os preços. E você pode comprá-las livremente, sair à rua livremente com elas. Leia a palavra de Deus. Aproveitemos a liberdade que Deus tem nos dado para
não só ter a palavra, mas ler a palavra. Pode ser que o Senhor permita que não tenhamos mais dessa liberdade. Aproveite agora, para que, se um dia não tiver a liberdade, você tenha vários textos da palavra de Deus na sua mente. São 66 livros na Bíblia, na versão que nós usamos. 5 versículos por dia, 5 capítulos por dia. No final do ano você terá lido a Bíblia toda. 5 capítulos por dia. Isso vai dar, em média, uns 40 minutos, 45 minutos de leitura. É menos do que muitas séries. Você vai conseguir. E aí você vai descobrir que existe um mundo maravilhoso fora do galpão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por nos deixar a Tua palavra. Muito obrigado porque ela tem sido preservada ao longo dos séculos. Muito obrigado porque ela tem sido ensinada. Obrigado porque das muitas línguas que existem no mundo, o Senhor tem permitido que a nossa língua, o português, tenha a tradução da Bíblia. Nós oramos por aqueles países e línguas que ainda não têm a tradução. Sabemos que é árduo o trabalho de tradução, mas oramos para que o Senhor levante pessoas, assim como levantaste na nossa nação, para fazer a tradução das Escrituras. Oramos para que nós aqui aproveitemos a bênção de ter as Escrituras e possamos então ler as Escrituras. Que não arranjemos desculpas, mas simplesmente reservemos tempo no nosso dia a dia para lermos a Tua palavra. Rogamos ao Senhor e agradecemos, porque quando conhecemos a Tua palavra, conhecemos um mundo novo, conhecemos o Salvador e a salvação. Que o Teu Santo Espírito nos mova a vivermos o que temos aprendido aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz para nós que Jesus veio a este mundo. E Ele veio porque não havia ninguém e nada neste mundo, nenhum meio de promover o resgate do ser humano. Então Deus envia Jesus. Jesus nasce neste mundo, vive neste mundo. Neste mundo, então, Ele vai à cruz, Ele é morto e Ele ressuscita. E hoje Ele está vivo para dar vida a todo aquele que crê. E quando Jesus estava aqui, Ele reuniu seus discípulos para celebrarem a ceia. E eles juntos celebraram a ceia. E Ele então, Jesus, deixou claro que Ele era o Cordeiro de Deus, que daria a vida por todos. E Ele assim o fez. E hoje nós temos a salvação. E uma vez salvos por Jesus, tendo compreendido o Evangelho e crido em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, participamos deste memorial, a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício feito em nosso favor. E nós convidamos você agora, que já creu em Jesus, está em comunhão com o nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, a participar da ceia do Senhor. Este momento ele é muito importante. Muito importante porque nós não só lembramos o que Cristo fez por nós, mas também podemos refletir naquilo que Ele pode e quer fazer na vida de muitas pessoas que ainda não o conhecem. E nós podemos sim lembrar que nós precisamos compartilhar de Jesus com outras pessoas. E nós queremos convidar dois irmãos para nos ajudar aqui. Eu vou chamar o nosso irmão Reinaldo para nos ajudar na distribuição. Quero também convidar o nosso irmão Marcelo
Marcelo Borges, para nos ajudar na distribuição. E você que vai participar, por favor, se coloque em pé para pegar os elementos e depois juntos participarmos. Podem distribuir, por favor. Obrigado, irmãos. Feche os seus olhos e tenha um tempo individual de oração, colocando a sua vida diante do Senhor, sendo agradecido pela obra que Ele fez em seu favor. Na sua oração, lembre-se de pessoas, familiares, amigos, que ainda não creem em Jesus. Ore também por elas. Peça ao Senhor que use a tua vida para que elas possam ser alcançadas por Jesus. Vamos todos juntos participarmos do pão. Participemos do pão. Em mais um tempo de oração individual, ore, assumindo compromisso com o Senhor, se assim você quiser, de ler a palavra, de ler a Bíblia diariamente e buscar uma vida de santidade. Ore assim, se for o seu desejo. Vamos juntos agora participarmos do cálice. Amém? Aquela orientação que de vez em quando nós damos para aqueles que têm filhos pequenos, eles ficam muito curiosos, né? Eu também era criança e me lembro da curiosidade
do que tem naquele copinho, né? E aí, naquela época, a gente ia tudo escondido com a ajuda de alguém para tomar escondido. Pai, se você quiser, passe aqui, pegue um para o seu filho e depois, antes dele comer, explique para ele o significado. O que é o suco de uva? O que o suco da uva representa? O que o pedacinho de pão representa? É muito importante que ele saiba que isso aqui não é apenas uma comida, mas tem um significado. Então, caso você queira fazer isso, fique à vontade. Depois, para você pegar um para o seu filho, para que ele possa entender e conhecer. E você, então, explique para ele, para que ele também possa entender e participar deste momento que é muito gostoso. E a Páscoa, né, daqui a pouco está chegando, e as nossas crianças terão a oportunidade de também serem ensinadas lá nas salinhas a respeito do surgimento da Páscoa, lá desde o Êxodo capítulo 12 até a morte de Cristo, quando a gente chega na nova aliança. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos terminar cantando, celebrando ao nosso Senhor, que é o Deus da vida, aquele que nos salvou. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que o Senhor possa te dar uma semana abençoada. Com lutas, possivelmente você terá, alguns de nós, lutas mais intensas, mas todos debaixo e protegidos pelo amor do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos. Abençoe a todos, tenham uma ótima semana. Tem um café ao lado, quem desejar, um tempo de comunhão.